Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, a Criança e Sua Longa Caminhada. Meu nome é Maria Lígia Conte e no episódio de hoje eu trago uma vivência minha, na intenção de me aproximar um pouco mais de vocês. Vamos falar de um tema profundo que é a tecelagem das almas. Eu trabalho com artesanato, o que o senso comum chama de passatempo, mas me esforço por transformar essa atividade, muitas vezes coletiva, em espaço de investigação filosófica e resgate da alma. Fazendo uso do método socrático com mulheres que muitas vezes foram silenciadas pela rotina, é sem dúvida um ato de resistência e um presente para a nossa maturidade. Como monitora socrática, como eu me chamo, busco não entregar respostas prontas, mas ajudar aquelas mulheres a darem à luz suas próprias percepções sobre a vida. Funciona mais ou menos assim. O encontro, o estranhamento que vira confiança. A chegada. Estamos normalmente num ambiente sem muitos recursos, às vezes quente demais, às vezes frio demais, às vezes sem todos os materiais necessários. As novas alunas vão chegando e sem muita conversa, vão se posicionando, não raramente o mais distante possível de mim, como se houvesse entre nós uma barra de gelo, a qual devemos dar o devido tempo para que se derreta naturalmente. O pretexto do nosso encontro é a arte. O biscuit, o tecido, um feixe de gravetos ou seixos de rio servem de ponte. No início, o foco é o material, mas o objetivo é o que acontece entre nós, entre cada uma de nós e entre todas nós. A confiança vai gradativamente crescendo. Em grupos de mulheres, a confiança não é um interruptor que se liga e desliga no começo da aula ou no fim da aula. É algo que cresce. A cada encontro vai se desenvolvendo e vai se fortalecendo, enquanto as mãos se ocupam. É uma confiança artesanal. E como eu relaciono o método socrático à existência? Como monitora, não estou ali para dizer para elas isso está certo, isso está errado, mas estou para fazer perguntas, incomodar se for necessário, mas com muita gentileza, amor e paciência. Para além do cotidiano dessas mulheres, muitas vezes restrito ao cuidado da casa e da família, expandimos gradativamente para a comunidade onde vivem, nossa sociedade, outros povos, outros modos de vida. Falamos de religiões diversas, falamos de meios de vida, falamos de, de coisas, de amenidades e de coisas graves. Busco fazer perguntas que tocam. Chegamos a questões como: o que eu sou além daquela que cuida? Qual é o meu lugar no mundo de hoje? Ou ainda, como aconteceu recentemente, que chegamos a essa pergunta: isso é tudo? Levantar, fazer o café, arrumar a casa, ocasionalmente vir para uma aula de artesanato. Isto é a vida? Isto é tudo? Ou ainda tem algo que eu possa explorar? É um despertar de nós mulheres que muito julgam estar na fase da vida em que pensar já não tem valia. E as bonecas? Essas entram em nosso cenário como espelho e cura. Utilizamos tecidos, papéis, gravetos, sempre materiais ou, na maioria das vezes, materiais de estrutura frágil. O graveto, por exemplo, é algo que caiu da árvore, parece morto, mas ganha vida e sustenta uma boneca. Às vezes olhamos para aquele graveto e nos damos conta de que nos sentimos exatamente como ele, secas, frágeis, inúteis e feias e velhas. E então, ao iniciarmos a montagem da boneca, nós juntamos um feixe, cobrimos com um tecido, colocamos um rosto, adicionamos um adorno. Então nós vemos uma beleza, uma força que vai surgindo, uma coisa maravilhosa que surge daquela delicadeza. É a metáfora da nossa fragilidade e resiliência. Quanto à estética da verdade, discutimos a beleza versus a falta de beleza. Quando avaliamos partes de nossa boneca, como o rosto, ou as ancas, a fragilidade, estamos avaliando o nosso próprio reflexo. E trazer essa consciência, a experiência do fazer da boneca, é mágico. E aí se dá o processo de autocura. Ao dar forma à boneca, damos forma às nossas próprias dores e alegrias. E reconhecemos essas coisas, e conversamos sobre elas, e nos
confidenciamos umas com as outras e pensamos sobre essas dores e essas alegrias. Nós reavaliamos a nossa vida e conseguimos traçar um projeto ainda mais além, para uma vida mais à frente. Nossas bonecas não são para crianças brincarem, são para nós nos encontrarmos. Usamos a arte como resistência a esse mundo em guerra, esse mundo violento. Hoje em dia, nós temos, ao lado do emborrecimento das pessoas alienadas, afogando-se nas telas de seus celulares, as guerras, as ameaças à nossa paz, ameaças à nossa própria vida. A gente vê a maldade do lado de fora, e não raramente do lado de dentro das nossas casas. Mas aqui, entre nós, em volta da nossa mesa de arte, nós mulheres pensamos a vida. Trazemos memórias, tecemos sentido, enquanto ouvimos umas às outras. Nós nos expressamos com arte. A arte é nosso antídoto. Contra toda a força do mercado, criamos coisas tão inúteis para o mercado, para o sistema, quanto uma boneca de graveto, ou um cacto de massinha de biscuit, um vaso numa latinha de sardinha. E isso é um ato revolucionário da humanidade. É onde a gente se preserva humana, enquanto o mundo tenta nos desumanizar. E em comunidade, nós nos protegemos do medo. Eu agradeço sinceramente a todas as mulheres que confiam em mim e que confiam em todas as outras mulheres, instrutoras de arte, mulheres que juntam a comunidade para conversar, líderes comunitárias, não somente, mas muito especialmente, agradeço às mulheres mais velhas que, com sua sabedoria, acreditam que sempre é tempo de se perguntar sobre o sentido da vida. E você? O que é que você está tecendo hoje? Compartilhe com a gente aqui no comentário o que você tem feito para enfrentar o mundo e os seus desafios atuais. O que tem feito para preservar-se sã e como tem usufruído da sua comunidade. Até breve. Muito obrigada.